Almeida estará assim: até esse momento o Espírito não fora dado. Essa é a expressão. Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. O texto original é mais simples e mais direto. Diz assim: o Espírito não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas o que será que o Espírito não era? Nós sabemos que o Espírito é Deus, é o Espírito de Jeová, é o Espírito eterno, é o Espírito divino, ele não tem começo, ele não é criado, ele é uma pessoa divina. Então, em que sentido o texto original diz o Espírito não era? O Espírito começou a ser depois que o Senhor Jesus o enviou? Claro que não, ele é Deus, pessoa divina. O Espírito não era no sentido de que ele não era e não poderia ser o Espírito do Jesus glorificado. Mas depois que o Senhor Jesus consumasse a sua obra, morresse, ressuscitasse e fosse entronizado, então ele derramaria o seu Espírito, enviou o Espírito do seu Filho. Que lindo que a Bíblia coloca a ênfase nisso. Por que isso é importante, irmãos? Não é questão de palavras, de semântica, de academicismo, é uma questão espiritual. É porque agora aquele Espírito de Deus, aquele Espírito de Jeová, aquele Espírito eterno, podemos dizer assim, falando com reverência. Tome cuidado com essa frase, mas é a única maneira de tentarmos explicar essa verdade. Esse Espírito eterno agora passaria por uma experiência humana na vida de Jesus, porque foi Ele quem preparou o corpo do Senhor Jesus no ventre de Maria, encheu aquele corpo. Deus não dá a Ele o Espírito por medida. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus está passando por experiência humana na vida de Jesus. Sabe o que isso significa? Que depois que o Senhor Jesus morre, ressuscita, é entronizado e derrama seu Espírito, o seu Espírito, o Espírito de Jesus glorificado, é aquele que conhece tudo sobre as tentações humanas, as privações humanas, as necessidades humanas. Por isso ele pode ser chamado de o bendito Consolador, porque ele encheu a vida do Jesus humano. Então, quando nós vamos ao bendito Espírito Santo e nós temos comunhão nele com Cristo, e nós falamos sobre tentação, e nós falamos sobre provação, e nós falamos sobre angústias, ele suportou nosso Senhor lá no Getsêmani, numa profunda angústia. Então ele conhece tudo sobre esses assuntos. Por isso ele é o nosso Consolador. O mesmo que habilitou o Senhor Jesus, veio nos habilitar para viver a vida da mesma qualidade que o nosso Senhor Jesus viveu. Amados, isso não é um idealismo, isso não é um sonho, isso é uma realidade espiritual. O Espírito já foi derramado, ele habita em nós. O que compete a nós fazer? Uma coisa só. Em primeiro lugar, crer. Porque aqui é que nós podemos ficar aquém das Escrituras. Por isso os discípulos oraram: aumenta-nos a fé. E nosso irmão Luiz citou hoje de manhã de maneira tão maravilhosa aquela ilustração do comedor de farofa. Você se lembra? Que comprou a passagem, estava passando fome, 3 dias sem a farofa. E tinha aquela passagem de primeira classe no navio. Assim somos nós muitas vezes. Por quê? Porque nós não desenvolvemos a fé. Fé no quê? Fé na fé? Não. Fé na palavra de Deus. Conhecendo as Escrituras, conhecendo o dom de Deus. Paulo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, quando nós conhecemos o seu dom, nós exercitamos fé. Isso não é algo psicológico, isso não é pensamento positivo, isso tem uma base sólida, é a palavra de Deus, é o que Deus fez em Cristo. Então, quando nós exercitamos fé, quem crer em mim, porque é isso que Ele já providenciou, é isso que Ele já preparou. Então, quem crer, do seu interior fluirão. Então, por isso Paulo diz em Gálatas: andai no Espírito. É isso que nós precisamos fazer. Então, amados, 1 Coríntios 12 é dito assim: que em um Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Nosso irmão Erno já falou de maneira tão maravilhosa hoje de manhã sobre esse batismo, o que significa isso. Batizados em um corpo. Mas 1 Coríntios 12, 13. 12, capítulo, verso 13. Continua assim: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então agora me permitam usar uma outra metáfora para nos ajudar a entender o que aconteceu conosco. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, em um Espírito, em um Espírito, nós fomos introduzidos em o corpo de Cristo. Essa é a primeira verdade. Digamos, o nosso corpo está na piscina. Vamos pensar assim, num tanque.
Nós entramos no tanque. Em um espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente que nós estejamos batizados em um espírito para dentro de um corpo. Há necessidade de algo adicional. O que é? Que aquela água que está ao redor de nós, nos envolvendo, batizados em um espírito para dentro de um corpo. O espírito é a água, por fora. Graças ao Senhor, fomos batizados pelo espírito em um corpo, mas ainda falta algo. O que falta? E a todos nós foi dado beber de um só espírito. Então agora a água também precisa estar dentro de nós. E o que significa a água estar dentro de nós? Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que significa a água estar dentro de nós? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Nós já fomos unidos com Cristo pelo Espírito. Nós já fomos, podemos dizer, imersos no Espírito, porque é pelo Espírito que nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Mas é necessário que essa água também esteja dentro de nós. Então essa é a nossa responsabilidade.